Então eu ainda tenho esse desafio de explicar para as pessoas o que eu faço como consultora de imagem. E o que você faz? Na concepção, assim, uma consultora de imagem é uma pessoa que vai te ajudar a se vestir melhor? Sim, e a se expressar através daquilo que você veste e você se sentir confortável na maneira que você se veste. Não só um conforto físico, mas um conforto psicológico também, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa que eu não me importo de estar assim totalmente colorida. Sim. Hoje que tá um dia nublado lá fora, que todo mundo veste cinza e preto, eu passo Você na está rua, se destacando. todo mundo olha, sabe? Mas pra mim isso não é um problema. Eu gosto, eu não me importo. Mas eu não posso falar pra todo mundo que as pessoas têm que se vestir assim, sabe? Então eu tenho que entender pra minha cliente o que vai funcionar pra ela. Eu tenho que entender junto com ela o que vai funcionar pra ela. Então, quais são os seus desejos? Quais são as suas necessidades? O que você procura quando você se veste? E aí decifrar esse meio de campo pra gente conseguir colocar tudo isso em prática. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e hoje estamos com ela, que é da Zona Leste, formada em arquitetura e consultora de imagem e estilo. Exato. É isso mesmo, mais uma convidada da ZL. Sério, tem muita gente que vem da Zona Leste lá de São Paulo, mas você morou em vários lugares, né? Vários lugares. Acho que a Zona Leste foi o lugar que eu menos morei. Ah, mas você é de São Paulo, eu sou originalmente. E aí foi viajando? Na verdade eu sempre mudei muito. Acho que mudar muito é uma coisa que tá em mim, na minha mãe, na minha família. Eu sempre mudei muito. Então eu saí da Zona Leste da Vila Matilde, eu sou da Vila Matilde. Vila Matilde. Aos 9 anos, eu tinha 8 para 9 anos. Morei, depois o tempo todo que eu morei em São Paulo, eu morei ou na Zona Sul ou na Zona Oeste. E aí eu saí de São Paulo. Entendi, que legal. Mas antes que a gente comece o podcast e eu apresente a nossa convidada, peço que já se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe com os amigos, porque estamos com ela, Juliana Bertoli. Eu mesma. Como é que você está? Tudo bem? Muito bem, Dani. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigado por ter vindo. Imagina. Foi sugestão da sua base de fãs que... Quando eu abri a caixa de perguntas, eu falei assim, fala com ela, meu Deus, você precisa falar com ela. Aqui estou. Aqui está. E você tá toda pink hoje, Eu tô bem colorida. Você escolhe suas roupas dependendo do seu humor, dependendo do seu dia, como é que funciona? Sim, um pouco dependendo do humor, um pouco dependendo do dia, mas quando eu vou participar assim, de um podcast, de um evento profissional, é uma escolha mais estratégica. Então eu estar assim, bem colorida hoje é uma escolha bastante estratégica. É uma coisa que eu faço muito. Eu normalmente estou mais colorida do que não, mas hoje é bem estratégico. Então você pensa assim tudo que você vai vestir, dependendo da ocasião. Com certeza. Olha só que legal. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Ia pedir para você se apresentar pro pessoal. Quanto tempo você está aqui, porque você veio, contar um pouquinho dessa sua trajetória, pode ser? Claro. Bom, Juliana Bertoli, eu sou tudo isso que o Dani falou. Minha primeira formação é em arquitetura. Eu me formei arquiteta no final de 2010. Final de 2010. Mas em 2015 me formei consultora de imagem e estilo. Tá. Foi num momento em que o mercado da construção civil estava passando por uma crise muito grande e eu perdi o meu emprego como arquiteta. Eu trabalhava numa construtora do Rio de Janeiro na época, eu morava no Rio na época. E meu diploma de arquitetura um pouco que não servia de nada assim para mim naquele momento. E aí eu pensei, bom, o que eu faço que é um hobby que eu posso transformar numa profissão? E aí foi assim que eu cheguei na consultoria de imagem, lá em 2015, quando ninguém sabia o que era. Isso lá no Brasil, você não tinha nem pensado em vir para a Austrália? Não tinha nem pensado em vir para a Austrália, isso lá no Brasil, em 2015. Ninguém nem sabia o que era consultoria de imagem, assim, era muito difícil fazer o curso de consultoria. Inclusive, essa foi uma pergunta que eu recebi da Bárbara Marques, ela perguntou como você conheceu a consultoria. A consultoria? Nessa época que ninguém conhecia, né? Eu conheci a consultoria. Eu acho que foi muito nessa pesquisa de o que eu faço agora na minha vida. E aí eu fui pesquisar coisas que eu gostava. E eu sempre tive uma facilidade com roupa, com compra, com pessoas. Entendi. Eu gosto muito de cores, de formas. E
de alguma maneira isso me levou para arquitetura num primeiro momento. Tá, legal. Né? E aí num segundo momento me levou para consultoria de imagem. Foi pesquisando mesmo, sabe? Sim. Acho que a gente tem uma referência grande, assim, daqueles programas de Esquadrão da Moda. Sim, eu lembro. Exatamente. No SBT, né? Exatamente. Eu assistia muito, eu gostava muito. Eu achava engraçado. O pessoal sendo esculachado. Gente, eu não esculacho ninguém, pelo amor de Deus. Chegou aqui em casa, já chegou. Ó, não abre o seu armário. Tô brincando. Jamais. Mas tem um pouco de Esquadrão da Moda, sem a parte do sensacionalismo, sem a parte de esculachar ninguém, de jeito nenhum. Não é a maneira que eu trabalho. Sim. Mas aquela transformação, eu gostava de ver aquela transformação. E aí eu fui entender que profissional que fazia aquilo, eu entendi que era uma consultora de imagem. E aí eu fui fazer o curso e me formei, enfim, trabalho com isso desde então. Porque você se interessava por moda. Isso, exatamente. É engraçado que eu vejo os meus desenhos de quando era criança, eu era uma criança que gostava muito de desenhar. Eu dava um maço de papel sulfite, uma caixa de lápis de cor. Tudo manequim. Me esquecia de 24 horas, sabe? Que legal. Eu ficava sem fim. E eu fazia 2 tipos de desenho. Na verdade, eu fazia 3 tipos de desenho. Eu desenhava casas. Eu desenhava personagens de desenho animado. Eu gostava, eu pegava Doug Funny, por exemplo. Doug Funny era legal. Eu tô entregando a minha idade, né? Eu pegava Doug Funny e desenhava, e eu desenhava roupa. Entendi. Então eram as coisas que eu gostava muito, assim, que o tempo passava que eu não via, sabe? Eu me divertia, eu me concentrava e eu amava fazer aquilo. Que legal, que legal. E aí você se capacitou lá em 2015 e o que aconteceu desde então? Bom, e aí foi tudo muito rápido. Tanto no Brasil quanto aqui na Austrália, eu trabalhar com isso foi tudo muito rápido. Eu logo que eu saí desse curso, né, logo que eu me formei, eu fiz alguns cursos complementares ali de assuntos que eu sentia que eu ainda precisava de um pouco mais de embasamento. E comecei a falar para absolutamente todo mundo o que eu fazia. Entendi. A minha nova profissão. Naquele momento eu comecei a trabalhar mais no Instagram também. Então, espalhei para o mundo o que eu fazia. E aí os clientes começaram a surgir. Um amigo que indicou alguém, aí esse primeiro cliente indica outro cliente. E foi assim que aconteceu. Entendi. Mas e aí, em qual momento você decidiu vir para a Austrália? Nossa, muito tempo depois. Então, em 2015, né? Eu morava no Rio. Eu morei no Rio até 2017. Em 2017, no começo, em abril, mais ou menos, eu mudei para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Tá. Eu morei no Rio porque meu marido é carioca, então a gente foi morar lá. E a gente mudou para Ribeirão porque a gente queria ir para uma cidade um pouco menor, porque a gente estava um pouco cansado aí eu sou de São Paulo, né? Então de São Paulo, do Rio, de cidades muito grandes, a gente foi para Ribeirão. Tá. Só que aí a gente percebeu que também não era aquilo que a gente queria. Era muito quiet. Muito. Nossa, muito mais do que eu sou capaz de aguentar. Pacato demais. Pacato demais. Eu tenho família lá, então a gente sempre frequentou a cidade. Então quando a gente ia de férias ou num feriado, alguma coisa, era maravilhoso, sabe? Sim. Eu tenho uma tia que mora lá numa casa muito grande, então vai a família inteira e é um monte de primo, churrasco, piscina, cerveja, o dia inteiro, assim, sabe? Legal. É maravilhoso. Gostamos. E aí, só que pra morar... Pra viver lá é outra coisa, né? Putz, era muito pequeno. Eu digo que a gente foi atrás de um pouco de paz e a gente encontrou demais, assim, sabe? Entendi. E aí, um dia, o Pedro chegou em casa, sentou no sofá e falou assim, vamos mudar pra Austrália? Do nada. Do nada, do mais absoluto nada. Eu olhei pra ele e falei, vamos. Abraçou a ideia. Aí ele olhou assim pra mim, tipo, como assim vamos? Achei que fosse ser muito mais difícil de convencer, né? Eu falei, não, vamos. Porque quando a gente saiu do Rio e foi pra Ribeirão, passou pela nossa cabeça mudar de país. Tá. Mas a gente não sentiu confiança suficiente ainda pra fazer isso. Naquele momento que ele sentou do meu lado no sofá e falou, vamos, pareceu a coisa certa a se fazer, sabe? Falei, vamos. A gente já tava com 32 anos, faz 3 anos e meio isso. Tá. Eu falei, cara, se a gente não for agora, talvez a gente não vá mais. E se eu ficar, e se a gente não for e eu ficar com, e se eu tivesse... Esse arrependimento. Nossa, eu sei que eu ia me arrepender muito, sabe? Sim, sim. Em outros momentos da minha vida, eu já tinha considerado morar fora também, mas, enfim, por N motivos nunca tinha dado certo.
E naquele momento eu falei, não, agora vai dar certo, é agora, então vamos. Isso foi em julho de 2018. Foi o tempo da gente organizar tudo. Em março de 2019 a gente chegou aqui. Mas aí vocês já chegaram falando inglês ou nada? Não. Nada não. Alguma coisa. Alguma coisa. Assim, dava pra se virar. Pagamos alguns micos. Passaram os perrengues. Algumas coisas foram mais difíceis. Mas nada, absolutamente nada não. Melhoramos o inglês agora, mas ainda é uma questão, assim, sabe? Ainda é uma coisa que eu sinto que precisa de um pouco mais de atenção. Entendi. Mas aí vocês já chegaram morando juntos, dividiram casa, tiveram que trabalhar com, sei lá, na obra, no caso dele, ou como cleaner, como é que foi? A gente chegou aqui e o Pedro, ele também é arquiteto. Entendi. E ele conhecia um menino que estudou com ele na faculdade aqui. Então a gente chegou e foi morar com ele e com a esposa dele. Legal. Então a gente dividia o apartamento com mais um casal. 2 casais, éramos 2 casais. Sim. De conhecidos, né? Porque o Pedro conhecia ele, mas não conhecia a esposa, porque ele conheceu ela aqui e eu não conhecia ninguém. Perfeito. Mas era uma referência. Tá. E a gente teve 0 problema em relação a isso, assim. Que bom. O apartamento que eu moro hoje faz 3 anos e meio que eu tô aqui. É o 3º apartamento que eu moro só. Não tive isso de ficar mudando. Nossa, 3 apartamentos, eu acho que foi meu primeiro mês de Austrália. É o que eu ouço muito as pessoas falarem, assim. A gente teve 0 problemas com isso. Só que assim, como a gente já estava casado há algum tempo, quando a gente veio, deu 1 ano, a gente já estava meio cansado de dividir apartamento, né? Não por nenhuma questão pessoal com eles, porque a gente não teve nenhum problema de convivência nem nada, era todo mundo muito tranquilo. Mas a gente queria o nosso espaço, porque era uma coisa que a gente já estava acostumado, né? A gente já morava junto e sozinhos, nós 2, há muito tempo. E aí, 1 ano depois, foi quando começamos a morar só nós 2 e moramos até hoje. Em relação aos empregos, o Pedro é arquiteto e ele, naquela época que eu perdi o meu emprego, ele perdeu o emprego dele também. E na época ele foi trabalhar com o pai dele na marcenaria do pai dele. Isso lá em 2015, né, que eu falei. Minto, foi 2014. 2014? Pra ele foi 14, pra mim foi 15. Para ele foi 14. Então, ele ficou 14, 15, 16 e 17 trabalhando na fábrica, né? Na marcenaria com o pai dele. Entrou de sócio. E aí, como ele tinha muito contato com as construtoras, porque ele também trabalhava em construtora, ele começou a fazer os empreendimentos do Rio de Janeiro. Então, ele tinha muita experiência com a marcenaria. Que legal. Quando a gente veio para cá, esse amigo que a gente morava junto passou para ele um contato. E ele veio... Eu falo pro Pedro, ele é um caso a ser estudado. A gente chegou aqui quarta-feira, às 6 da tarde... Quinta-feira, 6 da manhã, ele estava trabalhando. De marceneiro? De marceneiro, exatamente. Que legal. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia onde Você eu estava. Você estava perdidona e ele já estava lá. Ele me cutucou assim, tô indo trabalhar. Que? No jet lag, assim. Jet lag total, assim. Eu não fiquei com problema de horário, mas eu fiquei com enxaqueca durante alguns dias. E ele foi trabalhar. A gente morava em Mosman. Nossa, Ele foi para uma obra em Miranda. Mano. Pois é. E a gente acabou de soltar um podcast com os marceneiros ontem. Olha que legal, coincidência. E então o Pedro sempre trabalhou com isso, que é a área dele, né? No final das contas é a área dele. Sim. Ele já passou em algumas empresas. E tem um pouco a ver com arquitetura também, né? Tem tudo a ver com arquitetura. Sim. Assim, ele sempre se destaca muito nas empresas que ele trabalha, porque ele tem facilidade com o projeto. Então ele pega o projeto, ele fala, isso aqui tá errado. Isso daqui não vai dar certo. Se a gente fizer o plano de corte diferente, é melhor, não sei o que. Então... Já tem essa expertise. Já tem, que total, legal. Total, assim. E quando eu cheguei, eu trouxe algumas clientes que eu atendia no Brasil. Eu comecei a atender de forma online, né? Eu expliquei pra elas, olha, gente, eu tô de mudança, não sei o que. Não interessa, quero continuar, mas vamos fazer online. Eu falei, tá bom, vamos fazer online. Então, eu estava com essas clientes, eu estava fazendo alguns projetos de arquitetura para as empresas que eu tinha trabalhado no Brasil. Uns freela? Uns freelas, exatamente. Só que aí eu estava ganhando em real e gastando em dólar, né? A conta começou complicada. A não fechar. E Sim. aí, eu terminava um projeto hoje, eu tinha que emitir uma nota fiscal que ia ser paga dali 30 dias. Aquela burocracia de Brasil que a gente conhece. Sim. Começou a não valer a pena. E aí eu comecei a trabalhar como garçonete.
Então, eu trabalhei como garçonete, falei que eu cheguei aqui em março de 19 e até o final de 19, assim, de maio até dezembro, eu trabalhei como garçonete. Quando foi janeiro de 20, eu falei, ai, chega, não quero. Já deu. Já deu, foi um já deu bem rápido, assim, né? Eu não fiquei um ano fazendo isso. Mas eu sou essa pessoa, assim, eu não consigo ficar fazendo uma coisa que eu não quero por muito tempo, sabe? Eu preciso ir atrás de fazer uma coisa que eu gosto. E aí, quando foi janeiro, fevereiro, mais ou menos, de 2020, falei, é isso, vou tentar a consultoria aqui. Por que não? Sim. Não é mesmo? E aí, eu lembro que eu fiz um post no Papo Calcinha. Gente, eu sou a Juliana Bertolli, meu trabalho é esse, é isso que eu faço, estou à disposição. Dani, eu nunca mais parei. Sério? Foi muito incrível, assim, foi muito incrível. Eu digo, eu fiz o post no dia certo, foi tudo certinho, assim, que legal. Sabe? Porque a receptividade das pessoas, assim, com o meu trabalho foi muito bom, logo de cara. Eu falei, nossa, é isso, arrasei, Estourei. né? O que chegou em março de 2020? A pandemia. E aí eu ainda estava no restaurante, claro, mas aí eu perdi todos os meus shifts. Então, eu estava em casa, com muito tempo. Falei, bom, é o meu momento. É o meu momento de voltar com o meu Instagram, porque lembra que eu tinha um Instagram lá em 2015. Que estava todo desatualizado. De 2015 a 17 ele estava bem ativo. Quando eu fui para Ribeirão, ele ficou menos. Então, o Instagram existia. Eu tinha uma base boa e grande, assim, mas o Instagram era outra rede social naquela época, né? Ele era completamente diferente do que ele é hoje, a dinâmica, o que funciona, o que não funciona. Então, eu tirei esse tempo da pandemia, do início da pandemia, para entender, né? Para entender o que eu ia oferecer de serviço aqui, porque eu comecei a entender que podia ser um pouco diferente do que eu fazia no Brasil. Eu comecei a entender o que eu ofereceria de serviços, como entender a rede social, entender os grupos de brasileiros, entender como que eu ia marketizar esse meu trabalho aqui, né? Oferecer, como que as pessoas iam saber o que eu faço. Porque eu falei que lá em 2015 era muito difícil, mas hoje em 2022 ainda é um pouco difícil, um pouco desafiador para mim como profissional dizer o que eu faço, porque as pessoas têm essa coisa do esquadrão da moda na cabeça, né? E não julgo, eu antes de me formar eu também tinha. Sim. E quem não tem essa questão do esquadrão da moda na cabeça, tem uma questão muito de eu vou te dizer como você tem que se vestir, sabe? Então eu vou dizer como você parecer mais alta, como você parecer mais magra, como você ser uma mulher elegante. E não é por aí, sabe? A maneira como eu... Pode ser por aí, mas a maneira como eu trabalho, como eu gosto de conduzir os meus atendimentos não é dessa maneira. Então, eu ainda tenho esse desafio de explicar para as pessoas o que eu faço como consultora de imagem. E o que você faz? Né? É difícil de explicar. Na concepção, assim, uma consultora de imagem é uma pessoa que vai te ajudar a se vestir melhor? Sim, e a se expressar através daquilo que você veste e você se sentir confortável na maneira que você se veste. Não só um conforto físico, mas um conforto psicológico também, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa que eu não me importo de estar assim totalmente colorida. Sim. Hoje que tá um dia nublado lá fora, que todo mundo veste cinza e preto, eu passo na rua... Você está se destacando. Todo mundo olha, sabe? Mas pra mim isso não é um problema. Eu gosto, eu não me importo. Mas eu não posso falar para todo mundo que as pessoas têm que se vestir assim, sabe? Então eu tenho que entender para minha cliente o que vai funcionar para ela. Eu tenho que entender junto com ela o que vai funcionar para ela, sabe? Então, quais são os seus desejos? Quais são as suas necessidades? O que você procura quando você se veste? E aí decifrar esse meio de campo para a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Uma coisa que eu gosto de dizer também, que eu acho que para mim é um diferencial meu, eu entendo muito que o que a gente veste, como a gente se enxerga, ele é influenciado por como a gente se vê, mas também pela sociedade na qual estamos inseridas, sabe? Sim. Não, porque se eu não tô nem aí com a opinião de ninguém, eu me visto de qualquer forma e foda-se o que a galera acha. E mais do que isso, assim, vou dar um exemplo que você falou. Você falou assim, eu me lembro do Esquadrão da Moda, eles esculachando as pessoas. De fato, era isso que eles faziam. Aí vamos supor que eles esculachavam uma pessoa que...
sei lá, gostava de vestir, vou dar um exemplo bem genérico, tá? Que gostava de vestir calça preta. Aí eles foram lá e esculacharam aquela pessoa. A pessoa que está assistindo aquele programa, que gosta de vestir uma calça preta, se sente esculachada junto. Sabe? Então, por tabela. Exatamente. Então, aquilo cria nela um ressentimento, uma insegurança de não conseguir se entender e se achar dentro do que ela gosta. Por quê? Porque, poxa, aquele especialista em moda esculachou aquela pessoa que gostava de vestir o que eu gosto de vestir. Então, eu devo estar errado. Então, o que eu vou fazer? Sabe? Então, essas pequenas coisas do dia a dia, um amigo que faz um comentário sobre, sei lá, o seu tênis, um amigo que faz um comentário sobre o seu cabelo, sabe? Uma padronização de uma imagem feminina que a gente vê muito na mídia, sabe? Sim. Hoje, antigamente em revistas, hoje muito em rede social. Vários estereótipos. Exatamente, estereótipos, um padrão que ele existe para você nunca atingir. Esse padrão, sabe? Ele é um padrão que ele existe para você não atingir. Ele é impossível, porque é assim que o sistema funciona. Fazendo você desejar uma coisa que vai resolver um problema que foi incutido na sua mente, e na hora que você resolveu esse, vai aparecer outro, e outro, e outro, e você nunca vai estar satisfeita. Então, dentro do meu trabalho, eu como uma mulher que está inserida nesse sistema, eu me vejo na obrigação de questionar esse sistema. Sabe? Total. E eu entendo que a gente só consegue resolver um problema se a gente souber qual é a raiz do problema. A origem dele. Exatamente. E eu vejo que a origem da insatisfação da maioria dos problemas de autoestima que as mulheres têm hoje em dia, ele é externo, ele é social, sabe? Então, o questionamento de tudo isso é uma coisa que me interessa muito. Que legal. Mas o conceito de se vestir bem... Existe um conceito ou ele é relativo ou não? Na minha visão, ele é absolutamente relativo. Sim. Sabe? Eu acredito que exista adequação. Tá. Eu não posso, seria irresponsável da minha parte virar para uma cliente que é advogada, por exemplo, e dizer que ela não precisa seguir aqueles códigos de vestimenta do lugar onde ela trabalha. Ela precisa, sabe? Mas aqueles códigos não necessariamente vão ser interpretados de uma única maneira. Eu posso ter 10 clientes que são advogadas, que trabalham naquele mesmo ambiente, e cada uma delas se sentir que ela está vestida dela mesma e não fantasiada para ir trabalhar, sabe? Entendi. Dentro, claro, de uma certa restrição que aquele ambiente pede, tá? Mas ainda ela dentro daquele ambiente. Entendi. E você foi uma pessoa que sempre se sentiu confortável com o que você vestia, se sentia bem ou nem tanto, e talvez tenha sido por isso que você foi atrás da consultoria? Eu sempre me senti bem. Essa minha relação com roupa, com moda, de usar roupa de uma maneira que me agrade, eu acho que vem muito da minha mãe. Tá. Sabe? Ela sempre foi uma pessoa que me incentivou, que nunca... não veste isso, você não tem noção. Entendi. Sabe? Nunca. Assim, na verdade, ninguém ao meu redor. Acho que minha mãe é a pessoa mais próxima, né? Que esteve comigo enquanto eu me formava como pessoa. Mas eu acho que essa influência que eu tive externa, assim, sempre foi uma influência muito positiva, sempre me afirmando muito. Que legal. Um momento em que eu me perdi foi quando eu cheguei aqui na Austrália. Ah, é? Por quê? Foi um momento que, assim, eu já tinha 32 anos, casada. Eu já estava casada, eu vou fazer 8 agora, então eu já estava casada há uns 5 anos. E aí eu vim estudar inglês. A maioria das pessoas da minha escola tinha 20, solteiros, na pegação, em outro clima, sabe? Você num ambiente totalmente diferente da sua realidade. Exatamente. Eu já fui aquela pessoa, longe de mim dizer que eu sou tiazona, velha, nem nada. Mas é outra vibe, sabe? É outra vibe. E aí eu me perdi, assim, na hora que eu fui trabalhar como garçonete, sabe? Eu tava de preto um tempo inteiro, eu tava com o cabelo preso o tempo inteiro. Eu tava fedendo comida tailandesa o tempo inteiro. Nossa, trabalhar em restaurante Thai? Trabalhava e amava. Sério? Sério. Hoje é a minha culinária favorita aqui. Meu Deus, eu fui tentar fazer isso uma vez na minha vida, eu durei 2 meses no restaurante. A staff meal, né, que eles cozinham pro staff durante o intervalo, era todo Thai, muito picante. Eu não conseguia, eu chorava. Eu falei assim, gente,
Faliu. Eu já passei mal real, assim, mas eles tinham uma certa noção e eles faziam uma coisa... Mas você vai acostumando também, né? Você vai acostumando, o paladar vai acostumando. Vai acostumando. Eu aprendi muita coisa. Mas o cheiro do Thai também é muito forte. Da comida tailandesa, né? E aí eu tava tanto naquele ambiente, assim, então chegava uma hora que eu não conseguia mais sentir aquele cheiro. Sabe? Não conseguia mais olhar para aquela roupa, aquele cabelo engordurado, assim. Então eu senti que mesmo quando eu não estava dentro do restaurante, mesmo fora, eu não fazia mais o que eu fazia antes de vir pra cá. Eu não me cuidava mais, eu não me vestia mais. Não que eu tenha me largado totalmente, eu nunca me larguei totalmente. Mas eu deixei de me conectar, eu deixei de fazer coisas que eram muito importantes pra mim, eu comigo mesma, assim, sabe? De cuidados pessoais? De dar importância pro que eu me vestia. Não pelo que os outros vão pensar, mas porque são coisas que eu gosto de fazer. Sim. Exatamente. Eu percebi que eu olhava no espelho e eu ficava... é o que tem pra hoje? Sim, sim. E eu sabia que podia ser diferente disso, sabe? Quantos anos eu já trabalhava com isso? Eu nunca tinha me sentido daquela maneira antes, sabe? Eu falei, opa, pera, o que tá acontecendo? Foi nesse momento que eu percebi, bom, eu sei o que eu tenho que fazer, eu trabalho com isso, né? É só eu olhar pra mim dessa maneira. E foi quando eu falei, bom, se eu tô passando por isso aqui, outras brasileiras também estão. Uhum. E aí foi esse momento. Ainda mais longe de casa, né? Exatamente, ainda mais longe de casa, ainda mais inserida nessa cultura que é tão diferente, né, com outras referências. Sim. Aqui na Austrália a gente tem uma referência da estética asiática muito forte, É? né? Porque aqui do lado. Um monte de asiático. Exatamente. Aqui, Então na rua a gente vê muita coisa de modelagem, até estética na televisão mesmo, assim, tem muita influência asiática, coisa que no Brasil é uma coisa muito distante da nossa realidade. Então, caraca, como que fica a cabeça dessa mulher que tá aqui, sabe? Ela já se perdeu um pouco do que ela era quando ela estava no Brasil, ela não tem mais aquelas referências, ela tem outras referências, o que fazer? Entendi. Sabe? Entendi. O que fazer uma consultoria de imagem. Uma consultoria de imagem. E como funciona a sua consultoria? Você faz atendimento 1 a 1, a pessoa fala assim, não tô feliz, preciso de roupas novas, às vezes talvez não precise, né? Aí você olha o armário da pessoa. Quais são as etapas de uma consultoria de imagem? Tá. No atendimento 1 a 1, existe todo um processo, assim, que existem algumas etapas que, antes de eu chegar no seu armário, entender se aquelas roupas que você tem estão de acordo com o que você precisa ou não, eu faço toda uma etapa antes, que é uma etapa que eu digo investigativa, para entender quem é você hoje. Você fica stalkeando o Instagram da pessoa. Não, eu fico conversando com a pessoa. Entendi. A gente faz parte, tem uns exercícios pra gente chegar nessas respostas. Tá, né? Então, tem uns exercícios que são questionários, tem uns exercícios de imagem, tem uns exercícios práticos que eu peço pra pessoa fazer. Entendi. Porque uma coisa é o que você acha que você faz e outra coisa é o que você faz de verdade. Tá. Dá um exemplo desses exercícios práticos. Eu tenho um clássico, assim, que o primeiro exercício que as minhas clientes fazem é um questionário de estilo. Não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma referência, nada. Só perguntas. Há algumas que elas vão dissertar, outras que são múltipla escolha. E aí eu tenho uma pergunta, essa é a mais clássica desde o Brasil e aqui acontece também. Se você gosta de estampas e quais tipos de estampas você usa. Aí elas me respondem assim, não gosto de estampa. Eu quase não tenho estampa no meu guarda-roupa. Tá bom, ela falou, eu vou acreditar, né? Aí eu chego no guarda-roupa, abro o guarda-roupa e é tudo estampado. Entendi. Porque esses exercícios, eles servem pra gente parar de fazer as coisas no piloto automático, sabe? Porque às vezes você tá ali tão fazendo só porque é assim que se faz, que você não presta atenção. Não percebe. Em como você tá fazendo. Entendi. Aí eu falo, mas peraí, você não tinha me dito que você não gosta de estampas e que você quase não tinha estampas? Olha o seu guarda-roupa. E aí a pessoa, nossa, uma coisa tão simples. Sabe, como que eu errei essa resposta? Não que tenha certo ou errado, né? Justamente pra gente perceber isso mesmo. Mas faltou atenção, faltou fazer ali com intenção, sabe? Parar pra olhar o que de fato você tá fazendo. Então essa primeira parte serve para isso, para eu conhecer a pessoa, para eu entender as necessidades, os desejos dessa pessoa e para eu conseguir montar um material que eu chamo de estratégia de imagem, que eu digo que é onde você está hoje,
onde você quer chegar e como você vai fazer isso. Então, nesse material, eu te mostro como, o caminho, quais ferramentas que a gente tem para chegar nesse resultado. E esse resultado, ele é sempre absolutamente muito individual e personalizado. Tá? Então, eu posso fazer 10 amigas. Cada uma vai ser de um jeito. Tá? Porque tem a ver com a personalidade dela, tem a ver com a rotina dela, tem a ver, enfim, com ela, 1000% ela. Sim. Feito isso, a gente vai para as etapas práticas. Então, essa primeira parte que eu te falei é onde eu gosto de gastar mais energia. Porque se esse começo do processo não estiver muito bem embasado, o resto vai por água abaixo, não vai servir de nada. Então, aqui é onde a gente gasta mais tempo, aqui é onde a gente gasta mais energia. Ela faz mais exercícios, então depois do questionário tem mais coisas que elas vão fazer para eu conseguir desenvolver esse material. Tá. Quando eu apresento esse material e a cliente me dá o ok, ele é o fundamento para as etapas práticas que vão vir depois. E aí, de uma maneira muito simples, as etapas práticas são analisar o armário. E o que você falou está absolutamente correto, né? Ver se ela precisa comprar alguma coisa, às vezes não precisa. Normalmente precisa, tá? Não é Esquadrão da Moda que joga tudo no lixo. Que pega os cabelos e joga. Não, de jeito nenhum. A ideia, na verdade, é aproveitar o máximo que a cliente tem e, às vezes, só lançar um novo olhar para o que ela já tem. Porque muitas vezes elas falam assim para mim, Ju, eu não tenho nada, você vai ver, você não vai salvar nada do meu guarda-roupa. Eu chego lá, as coisas são ótimas. Mas ela não sabe como combinar, ela não sabe como fazer um styling legal, sabe? Ela não tem a visão, outra visão daquela peça. Então, faço essa análise do guarda-roupa, planejo ali para ela, né? Bom, então isso é o que você tem. Para você chegar nesse resultado que a gente está procurando, seria interessante você comprar esses itens, tá? Não existe um orçamento para isso, vai totalmente de acordo com o planejamento financeiro da minha cliente. Eu não quero ninguém se endividando por conta de roupa, tá? Então, se ela me der um orçamento de 500, eu vou pegar dentro daquele planejamento a prioridade que a gente tem e gastar aquele dinheiro. Se ela tiver qualquer outro orçamento, é isso que a gente vai fazer de qualquer forma. Hoje em dia não é difícil comprar roupa barata. É que depende da qualidade também, né? É isso, não é difícil comprar roupa barata, você está absolutamente certo, mas a roupa barata não é o nosso objetivo, né? Comprei umas roupas no Shine. Você jamais vai me ver fazendo isso. Eu lavei a jaqueta, aí ela abriu na primeira lavagem. É isso. Tem um preço você pagar barato. A roupa veio com papel higiênico no bolso, acho que era de alguém tinha usado. Jura por Deus? E com cheiro de perfume de mulher. Mentira. Juro por Deus. Eu nunca tinha ouvido um relato assim. Mas esse é o tipo de compra que eu não... Evita. Eu evito. Eu mesma nunca comprei nada e não oriento que as pessoas comprem. Porque se é barato, alguém pagou por aquilo. Se não é você que está pagando financeiramente, alguém pagou com o trabalho, sabe? Com condições muito precárias de trabalho. E eu entendo que, mas eu não posso investir muito caro. E tudo bem, eu não estou falando para as pessoas comprarem roupa de grife, nem é uma coisa que eu faço. Sim. Mas onde a gente puder escolher consumir melhor, eu acho interessante que a gente faça, sabe? A gente vai conseguir fazer todas as escolhas assim? Não vai. Mas o que a gente conseguir, acho interessante fazer. Então, eu penso muito nisso no custo-benefício, né? Claro que uma pessoa que chega para mim e fala que tem $500 para comprar e ela realmente precisa de muita coisa, eu vou levar ela numa loja diferente de uma pessoa que me fala que tem $3.000 para comprar. Com certeza. A gente vai fazer o melhor que a gente puder com os recursos que a gente tiver. E aí aquela pessoa... Mas você vai na loja também com a pessoa? Vou. Esse dia é um dia muito legal. O dia inteiro no shopping? Um dia inteiro não, porque um dia inteiro é cansativo. Ninguém aguenta um dia inteiro. Mas a gente vai, eu digo que é um dia de experiência em lojas, que é para você aprender a comprar. Entendi. Então, assim, quando a gente chega nesse momento de ir na loja, a gente já sabe o que a gente quer. A gente já tem aquele planejamento do armário, a gente já sabe quais são as prioridades. Então, são compras muito mais direcionadas, muito mais assertivas. Sim. Mas o que eu mais gosto desse dia, da experiência em lojas, é porque é um dia que eu peço para elas provarem coisas que elas não provariam se eu não estivesse junto. Fazer combinações que elas não fariam se eu não estivesse junto. E aí vão vindo insights e elas vão conhecendo coisas novas.
sabe? Sim. Abrindo repertório, vendo que sim tem outras possibilidades, vendo que sim tem outras opções, se enxergando de outras maneiras, sabe? É muito legal, assim, esse dia é um dia muito legal. É o dia que, pra mim, é um pouco mais tenso, porque, ok, eu tenho um olhar treinado, eu sei o que eu tô procurando, eu sei tudo isso, mas eu fico um pouco refém do que as lojas têm pra me oferecer. Tá. Então, sei lá, se por um acaso para uma cliente eu preciso de um casaco rosa e loja nenhuma tem um casaco rosa, eu não tenho como me transformar num casaco rosa. Sim. Então, aquele item é um item que a gente não vai comprar. Eu sempre alinho essas expectativas com as clientes, mas é um dia muito legal, assim, que elas saem e falam, nossa, Ju, nunca achei que fazer compras podia ser legal. Sempre que legal. Foi muito frustrante para mim. Elas se frustram muito com numeração. Eu vim pra Austrália, eu engordei, eu vestia 10, eu me recuso a vestir 12. Falei, não, gata. Com perdão da palavra, foda-se o número que tá na etiqueta. Sim, entendeu? Total. Olha como isso daqui fica muito melhor em você, sabe? Você não tem que usar uma toda apertada. Exatamente. Não é a gente que tem que caber na roupa, é a roupa que tem que caber na gente, sabe? A gente não tem que se espremer pra caber no jeans, nem numa relação, nem no emprego que não serve mais. Sabe? Então, isso, assim, mostrar para elas que dá para ser melhor do que é, sabe? Dá para ser diferente do que é. E elas não precisam transformar o corpo delas para isso acontecer, sabe? Esse dia é muito legal por conta disso. Sim. E aí tem uma última etapa, que é uma etapa que eu chamo de multiplicação de looks. Tá. Então, é um outro dia que eu vou na casa dela e, beleza, tudo que ficou no seu armário, tudo que a gente comprou, vamos usar? Vamos vestir? Vamos vestir diferente? Vamos tentar as combinações? Vamos fazer um styling diferente? Sabe? Então, sabe aquela camisa que você sempre usa desse jeito? E se a gente der um nozinho? E se a gente virar a gola pra dentro? E se em vez de combinar com aquela calça, que é o que você sempre faz, a gente combinar com essa outra aqui? E aí vou instigando isso, vou mostrando algumas ferramentas para elas conseguirem multiplicar os looks delas, sempre e, de novo, com aquela estratégia que a gente montou em mente, né? Não é uma coisa totalmente aleatória, assim, sabe? Se você falar pra mim assim, Ju, vamos ali montar uns looks agora, eu falar, não vou. Eu posso montar assim. 120 looks ali, mas pode ser que nenhum sirva pra você, porque eu preciso te conhecer primeiro, né? Eu preciso entender o que você tá buscando, o que faz sentido pra você. Então, esse dia de multiplicação de looks é um dia bem divertido, assim, também. Entendi, mas isso tem muito a ver com a imagem que a pessoa quer passar, né? Tem uma questão de arquétipos aí nessa... Tem uma questão de arquétipos. Eu não trabalho com esse conceito de arquétipo, assim, o arquétipo, sabe? Mas tá envolvido, por trás. Com certeza, tá por trás. Que legal. Mas aí... a pessoa ela também tem que aprender um pouco desse conceito e entender que não vai adiantar ela ter mais coisa no armário dela se ela continuar combinando errado, utilizando de uma forma que não vai trazer esse objetivo Exatamente, dela. se ela não souber o que fazer com aquilo. Exato. Né? Ela tem que saber, e aí é uma coisa que eu gosto de dizer também, que eu mostro para elas, dentro de tantas referências que a gente tem disponível, o que funciona para ela. Tá. Então, quando ela já tem um pouco mais dessa clareza, fica muito mais fácil de chegar nesses resultados que a gente está buscando, sabe? Fica muito mais fácil dela conseguir fazer as combinações, dela conseguir fazer as compras. Meu, que legal, que legal. E tem alguma diferença dessa consultoria que você percebeu entre o trabalho que você fazia no Brasil e aqui, de alguma forma? Hoje você atua só com brasileiras aqui? Ou algumas gringas também? Como é que funciona? Eu faço 99% brasileiras, tá? Quando eu faço gringa, eu faço mais etapas específicas. Então, análise de coloração pessoal, que é um serviço que as pessoas conhecem muito, que é um teste para saber quais cores combinam mais com você, Entendi. Sabe? Isso normalmente é o que eu faço com gringa, mas eu gosto muito de trabalhar com brasileira por essa questão que eu falei da cultura. Sim. Sabe? Eu entendo da cultura brasileira. E eu não tenho tantas referências da cultura gringa. Eu não sei o que elas cresceram assistindo, sabe? Entendi. Se eu fizer uma piadinha do Chaves com qualquer brasileiro vai saber. Sim. Eu não posso fazer isso com uma pessoa que é gringa, sabe? Uhum. Então, hoje, eu trabalho 99% com brasileiras. Quem vem de gringa é indicação de alguma brasileira. Tá. E normalmente para serviços específicos, não, essa consultoria é mais completa. A maior diferença que eu sinto das clientes que eu atendia no Brasil para quem eu atendo aqui
é que normalmente aqui as mulheres estão passando por uns processos muito maiores do que só a consultoria. Entendi. Sabe? Então, elas estão se redescobrindo profissionalmente, ou elas estão se redescobrindo num país que é novo, numa língua que é nova. Sim. Ela vem de um processo ali de autoconhecimento que é muito maior. Em algum momento, ela chega nesse processo da imagem, sabe? Entendi. Que legal. Normalmente é assim. Você sai na rua analisando o que as pessoas estão vestindo assim? Não saio. E fica na sua cabeça julgando, fala assim, ai meu Deus, que cafona. Não, gente, de jeito nenhum. Vocês nunca vão me ouvir falando isso. Você nunca vai me ouvir falando que alguém é cafona, assim, sabe? Não. É claro que tem uma pessoa ou outra que chama mais atenção e sim, eu percebo. Mas sim. esse julgamento de, tá errado, não. Não dá uma dica, não? Fala assim, olha... Se não pedir, não. Se não pedir. Se não pedir, não. Se pedir... É lógico, é o seu trabalho, né? Então... Exatamente. E assim, quem sou eu para chegar para uma pessoa que não tá interessada na minha opinião? Que tá cagando. Sabe? Exatamente. Sim. Ela tá ali, ó, muito bem com o que ela tá vestindo, goste eu ou não, sabe? Sim, isso que é legal. Isso foi uma coisa que eu entendi, não é sobre o meu gosto. Uhum. Não é sobre o que eu acho bonito ou feio, sabe? Sim. É o que funciona para aquela pessoa. Entendi. E por que você trabalha só com mulheres? Ou sua capacitação foi voltada só para mulheres ou não? Cara, não, eu tenho especialização em consultoria masculina. Quando eu trabalhava como no é que Rio... eu tô bonitão? Tá ótimo. Quando eu trabalhava no Rio, eu atendia jogador de futebol. Sério? Que legal. Lá. Mas são serviços que são muito diferentes. São públicos que têm necessidades muito diferentes. Pô, e no Rio que o pessoal nem anda direito com roupa, todo mundo na praia. Pois é, por isso que precisava, porque tinha Entendi, o pessoal ia de Havaiana e bermuda. Exatamente, tinha evento pra ir, não tinha roupa pra ir, sabe? Uhum. Ju, vou ganhar um prêmio hoje, preciso comprar uma roupa. Eu falei, cara, são 4 horas da tarde, vamos lá. Entendi. E aí fazia. Mas são públicos muito diferentes, com necessidades Sim. muito diferentes. E aí eu preferi me especializar cada vez mais no atendimento do público feminino. Sim. Mas, de novo, etapas específicas, tipo coloração pessoal, eu faço masculina também. Porque não é uma coisa que eu precise me aprofundar muito. Sim. É um serviço de um dia, ali 2 horas, técnico. Esse é totalmente técnico, não tem nada a ver com o seu gosto ou não. Então, eu faço também. Entendi. Depois desse seu trabalho, você continua em contato com as meninas? Elas continuam tirando dúvidas com você? Uhum. Qual que é o objetivo? Qual é o impacto que tem seu trabalho na vida das mulheres? Sabe que depois de todo esse processo que eu te falei, depois Sim. de uns 60 ou 90 dias, eu tenho um outro encontro com elas. Tá bom. Que é justamente para entender, e aí, como foi? Né? Depois que eu saí da sua casa ali no último dia, como foi? É claro que elas têm total acesso a mim, para me mandar mensagem, eu tô com uma dúvida, não sei o que, sempre, o canal tá sempre aberto, mas a gente tem esse encontro depois para saber como foi na prática. Sim, né? sim. Porque na teoria tudo dá. E na prática. E aí esse encontro é sempre um encontro muito legal, assim, que eu digo que é um encontro que eu saio com cãibra. Uhum. Eu fico sorrindo tanto das coisas que elas me falam, dos feedbacks que elas falam. Que eu fico com cãibra, assim, realmente, no final de cada atendimento. Esses dias uma delas falou assim pra mim, Ju, eu acho que você não tem noção do impacto que você traz na vida de uma mulher com esse processo todo. Ela é uma pessoa que ela oferece um curso, uma mentoria na área dela, e ela falou, todos os dias, quando eu tô trabalhando na minha mentoria, eu faço alguma coisa pensando que eu quero que as minhas mentoradas saiam do meu processo como eu saí da consultoria. Olha que legal. Porque me transformou, assim, porque fez eu me enxergar de uma maneira muito diferente, sabe? Fez eu acreditar que eu sou capaz de fazer as coisas que eu quero fazer. Sim. E, Dani, esse é meu maior objetivo. Muito mais do que elas virarem pra mim e falarem assim, Ju, agora eu combino roxo com rosa. Sim. Não é isso, Sim. sabe? Caraca, agora eu sei que eu sou muito foda e que eu posso fazer o que eu quiser. Porque Sim. eu me vejo dessa Impactar maneira. A vida das Exatamente. meninas. E outra coisa que elas me falam também é como isso impacta as pessoas que estão ao redor. Então, essa mesma cliente, ela falou, outro dia eu fui sair com meu marido e com meus filhos, eu tava ali na escada esperando eles, quando meu marido me viu, ele,
E não, pera, acho que eu preciso trocar de roupa. Porque viu que ela tava... não é que ela tava super arrumada. Não, ela tava indo no shopping, mas ela tinha se preocupado em estar bem. Sim. E aí ele voltou pra trás, colocou outra roupa e falou, não, agora sim, agora a gente vai. E como isso vai refletindo em todo mundo ao redor, sabe? Muito bacana. Você acha que a mulher ela se importa mais com isso do que o homem? Eu acho que a gente é mais cobrada por isso do que os homens. E, consequentemente, sim, a gente se importa mais. Entendi, com certeza. Faz total sentido. Não é? O cara, se tem a barriguinha de chope, haha, engraçadinha a barriguinha de chope. Vai a mulher ter uma barriguinha, botar a barriguinha pra fora pra ver o que acontece. É um mundo machista, né? Vivemos numa sociedade machista. Vivemos. Mas faz um sentido absurdo. E essa questão, então hoje o seu trabalho é esse atendimento one-on-one, você também faz isso para evento, por exemplo, preciso ir num casamento. Sim. Sim. Mas aí é só uma ocasião só? Quando é o personal styling isso, né? Então, entendi. Vamos supor, você tem um então casamento... não é consultoria completa. Não requer uma consultoria completa. Requer ali uma conversa para entender as suas necessidades. Sim. E conseguir montar o que você precisa ali para o evento que você precisa. Além desse atendimento 1-a-1, hoje eu tenho também um curso. Então, se você quer passar por uma consultoria completa, mas enfim, não vai fazer o atendimento 1-a-1, ou você está em outro lugar, tudo dá para fazer online. Acho que a grande vantagem do curso é você fazer isso com outras pessoas. Sim. Né? É uma experiência sua, mas a gente tem uma comunidade das mulheres que fazem parte do curso, que é o Projeto Ela. Que legal. E foi outra modalidade, assim, que me surpreendeu absurdamente com os resultados, sabe? O online eu já trabalhava há muito tempo, Sim. Mas esse online em forma de curso, nossa, Dani, eu entro nos grupos que a gente tem das turmas, assim, e eu fico, caraca, que legal, assim, o quanto elas se envolvem, o quanto elas se ajudam, o quanto elas aprendem umas com as outras e comigo também, claro, eu tô ali participando de tudo, mas ver elas se ajudando, sabe? É muito incrível, é muito legal. Que legal. Eu queria falar sobre o curso. Esse projeto que você tem, você ensina, por ser online, fica mais fácil você ensinar meninas do mundo todo, né? Foi quando surgiu o curso, como é que surgiu a ideia? Foi a questão da pandemia que trouxe talvez essa necessidade? Eu tinha uma necessidade de não ter agenda para atender todo mundo. Sério? Tava busy? Muito, assim. Quando a gente saiu do primeiro lockdown, realmente, né? Eu falei que eu fiz o post em janeiro ou fevereiro, aí em março começou o lockdown. Quando a gente saiu do primeiro lockdown, eu comecei a trabalhar num ritmo muito frenético. Então, porque eu tive tempo ali de estudar o meu negócio, de entender como que eu queria me comunicar, de entender como eu queria que as pessoas entendessem o meu negócio. Então, quando a gente saiu do lockdown, a minha agenda ficou cheia muito rápido e nunca mais desficou. Então, se você me procurasse hoje, Ju, quero fazer uma coloração pessoal, eu só podia te atender daqui 2 meses. Caramba. Trabalhando full time com isso, sabe? E aí, bom, gente, eu preciso dar um jeito de conseguir atender mais pessoas, de chegarem mais pessoas, de chegarem mais pessoas. Chegamos no segundo lockdown. E aí eu tive tempo de fazer isso. Então, na verdade, eu tinha uma demanda reprimida para que você não conseguia atender. Eu não conseguia atender as pessoas, assim. Porque existe uma expectativa da pessoa que me procura, aquele problema está muito latente nela naquele momento, né? Sim. Então, ela quer Exatamente. Não é mágica, mas ela quer que comece o processo, pelo menos. E eu não conseguia fazer isso. Sim. E aí, quando chegou o segundo lockdown, eu falei, gente, ou eu faço isso agora ou eu não faço nunca mais. Porque eu já tinha um esboço, eu já tinha uma estrutura, eu já tinha uma ideia de como eu queria fazer. Mas eu não conseguia sentar e fazer. Não conseguia, era impossível. Tá. Quando chegou o lockdown, eu falei, bom, agora eu tenho tempo. Pra que eu vou usar esse tempo pra fazer isso? E aí, como naquele momento do segundo lockdown, eu só tinha os atendimentos online, né? Porque os online continuaram. Muita gente que era do presencial topou migrar para online. Mas ainda assim, eu tinha mais tempo disponível. Perfeito. Foi quando eu terminei de escrever o curso, contactei a equipe e, enfim, fizemos tudo o que tínhamos que fazer. E eu lancei a primeira turma em setembro do ano passado.
Que legal. E como foi? São módulos ou as aulas elas são online, ao vivo? Não, são módulos. A gente tem encontros ao vivo, tá. né? Enfim, para tirar dúvida, para fazer ali alguma coisa complementar ao que foi dito, mas são módulos, hoje são 14 módulos, que a gente divide em 7 semanas de curso. Tá. Porque não adianta eu soltar tudo de uma vez e elas assistirem corrido, porque Sim. é um processo. Entendi. Precisa de tempo, sabe? Então são 7 semanas e a gente tem os nossos encontros intermediários nesse tempo e todo o suporte pós o curso, né? Sim, e como é que é essa vida de infoprodutora? Uma loucura. Como foi para gravar assim para câmera? Já estava acostumada? Não tenho nenhum problema com câmera, com falar, com aula, com nada, assim. Sim. Não tenho. Então, foi bem tranquilo. O que eu me cobrei muito, assim, é de estar muito bem feito. Entendi. Sabe? Porque eu não queria oferecer um curso de qualquer jeito. Sim. Então, tinha que estar ali... Eu tenho um padrão de exigência com tudo que eu faço que é muito alto. Então, foi isso que me preocupou mais do que estar na câmera. Né? Isso pra mim é fácil. Isso daí é de boa. De boas. E quantas meninas você já formou nesse curso aí? De onde? Assim, do mundo inteiro? Hoje tá mais Brasil e Austrália. Tá. Que hoje o meu público ele é bastante Brasil e Austrália. Deixa eu ver se tem alguma menina do curso que é de fora. Não, acho que é Brasil e Austrália. Tem Austrália, tem várias cidades, não é só Sydney. Brasil também tem várias cidades, mas mais Rio e São Paulo, porque foram as bases que eu tive, né? Então eu atraí pessoas desses lugares. Mas clientes, eu tenho clientes nos Estados Unidos, eu tenho cliente no Canadá, eu tenho cliente na França, em Portugal, eu tenho cliente na Nova Zelândia. Onde mais que eu tenho cliente? Acho que são esses lugares que eu tenho clientes. E assim, para mais de 500 pessoas já. Que incrível. Mas o seu curso ele não é voltado para capacitação das meninas para serem uma consultora de estilo e imagem. É sim para ajudar elas com esse trabalho que você faz imagem. 1 a 1, né? Isso. É como se elas fossem minhas clientes. Não é um curso de formação. Não é. É uma consultoria de imagem em forma de curso. Você fazendo com você mesma. Claro, com o meu suporte da equipe, mas você fazendo. Entendi. E para quem quer se tornar uma consultora de imagem, tem que ter uma capacitação ou gostar de moda é o suficiente? Como é que funciona? Porque o pessoal às vezes pergunta, por que você é consultora de imagem? Você fez algum curso? Porque às vezes a pessoa, eu gosto de moda e acha que tá dando palpite para todo mundo, para os amigos, assim, né? Exatamente. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Tem que ter um curso de capacitação. Hoje é muito mais fácil, infinitamente mais fácil se formar consultora do que era na época que eu me formei. Lembro quando eu me formei, tinham 2 grandes escolas no Brasil que davam 2 cursos por ano. Então, um no primeiro semestre, um no segundo semestre. Era isso. Entendi. Cada turma tinha, no máximo, 20 pessoas. Eu acho que comigo se formaram mais 12. Alguma coisa assim. Hoje tem um monte de escola, hoje tem um monte de consultora. Então, assim, acompanhe o trabalho daquela escola, acompanhe o trabalho daquela consultora, vê com quem você se identifica mais, com qual abordagem você se identifica mais e se capacita para fazer. Porque não é só sobre montar o look, sabe? É isso, você pode dar o palpite muito mais, você precisa ter processo, você precisa entender do negócio, você precisa entender sobre pessoas, sabe? Hoje, sobre marketing digital. Entendeu? Então, não é só dica de look. Sabe? É muito mais do que isso. Legal. A Bárbara Marques, ela perguntou uma coisa também. Ela me fez 2 perguntas. Gostei. Peraí, deixa eu ver se eu tô com o nome certo da pessoa. Não quero falar. Ela... não. Foi a Lívia Michetti. Que tem a ver com isso daí. Qual o maior desafio de empreender na Austrália? E uma coisa que eu queria saber, hoje você se dedica 100% ao business. 100% ao business. 1000% ao business, né? Entendi. Assim, acho que, bom, aos poucos. O maior desafio de empreender na Austrália. Eu vejo 2 desafios. Um é o desafio de conseguir desligar do trabalho, porque eu tenho a impressão que eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá sempre no Instagram, tá sempre... E se eu não tô na rede social, eu tô pensando em alguma coisa.
sabe? Não necessariamente da rede social, mas de alguma coisa do negócio em si, né? Seja no financeiro, seja, enfim, no planejamento do restante do ano, em novos projetos, sabe? Em parcerias. Então, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de desconectar do trabalho. Muito, assim. Eu sou capaz de passar 24 horas por dia trabalhando e eu sei que isso não é bom, nem saudável, nem quero que ninguém faça isso. Sim, sim. Mas eu tenho dificuldade de não fazer. Então, isso é uma dificuldade que eu acho que eu teria em qualquer lugar, né? A dificuldade de estar aqui na Austrália, eu acho que é uma dificuldade geral, assim, né? Do estar fora do país ser uma jornada muito solitária. Né? Eu tenho meu marido, então é menos solitário, acredito, do que quem vem sozinho. Mas o empreender é muito solitário. Eu tenho a impressão que o empreender fora do país é ainda mais solitário. Eu tenho um grupo de empreendedoras aqui que a gente se reúne com uma certa frequência para conversar, para desabafar, para aprender uma com as coisas das outras, assim. Porque eu tenho a impressão que isso é uma coisa do empreendedor, sabe? Essa solidão. Sim. Assim. Mas hoje você tem algum time, tem outra pessoa além de você no business? Ou? Eu tenho os produtores do curso, né? Que me ajudaram com toda a parte de produção e ainda com o suporte das turmas que estão vigentes. Eu tenho uma assistente aqui que me ajuda às vezes com marcação de cliente, confirmação, essas coisas. E eu tenho uma consultora também que está no Brasil, que me ajuda com uma parte mais operacional do desenvolvimento do material que eu apresento para as clientes. Nossa, ela é muito fundamental para mim. Assim, hoje até fiz uma apresentação de uma estratégia para uma cliente. Sim. Eu sempre falo que a Sil me ajuda, assim, né? Que ela faz parte do time. E aí a cliente pediu para eu agradecer a ela. Eu mandei um áudio para ela, assim, nossa, Sil, como dá certo, sabe? A gente fazer isso junto, assim. Então, são essas pessoas. Legal, mas já no Brasil você tinha, quando você trabalha com consultoria de imagem, você tinha essa rotina sempre busy? Ou isso foi realmente a partir desse momento que você se mudou para cá e rolou a pandemia e você começou a se dedicar mais com isso? Aqui foi muito mais intenso. Ah, é? Nossa, sem sombra de dúvidas, assim. E eu não tinha noção que seria tão intenso e tão rápido da maneira que foi. A gente tá falando, eu tô aqui há 3 anos e meio, Dani. É pouco tempo. É pouco tempo para fazer o que eu fiz, sabe? Para chegar onde eu cheguei, num negócio do tamanho que eu tenho hoje, assim, é pouco tempo. Eu não tinha noção que seria assim, não tinha mesmo. Que legal. Que bom, parabéns. Tá ótimo. Obrigada. Eu lembrei aqui, a pergunta que eu queria fazer era da Tanayara. Como foi recomeçar a sua carreira em outro país? Porque a arquitetura para você já era. Então, em algum momento eu cheguei a trabalhar no escritório de arquitetura aqui também. Ah, é? Porque em algum momento dessa história louca toda, eu estava no restaurante fazendo projeto para o Brasil, com a consultoria. Os freelas lá, né, que você tava? E no escritório de arquitetura aqui. Ah, aqui também. Aqui também. Entendi. Nossa. Como? Não sei. Não sei. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Tudo, absolutamente tudo ao mesmo tempo. Mas como foi começar em outro país? Cara, é muito louco isso. Eu costumo dizer que pra mim... Sabe que nem quando o Pedro sentou do meu lado no sofá e falou vamos pra Austrália e pareceu a coisa certa a se fazer? Pra mim, pareceu que era aquilo que eu tinha que fazer, sabe? Eu não queria mais trabalhar como garçonete. Eu tinha as minhas travas em relação a trabalhar com arquitetura aqui. E eu falei, cara, vamos ver no que isso vai dar, sabe? Vamos fazer. Eu acho que eu sou muito assim. Arriscou, vamos tentar. Exatamente. Vou tentar. E aí, ainda bem. Mas se der errado, depois a gente tenta outra coisa. E qual que é a pior coisa que pode acontecer se der errado, sabe? Sim. Então, durante algum tempo eu tive que fazer várias coisas até conseguir hoje fazer só isso, sabe? Então, vamos lá. Eu acho que eu sou essa pessoa do vamos lá, vamos ver o que vai dar. Sim. Sabe? E aí... Às vezes dá bom, né? E deu certo. Tá dando, ainda bem, muito certo. Legal. Você tem uma rotina hoje? Como é que você organiza a sua vida? Eu tento trabalhar... sempre de segunda a sábado. Tá. Eventualmente, um ponto fora da curva já aconteceu de eu atender aos domingos, mas aí eu tento tirar um dia mais off durante a semana. Um dia pra relaxar, né? Se não... Mas a minha rotina, ela é muito
muito dinâmica, né? Porque tem semana que eu tenho muito atendimento online, tem semana que eu tenho muito atendimento presencial. Semana que vem, por exemplo, eu tô indo para Brisbane para atender. Oh, que legal. Então eu vou ficar lá de terça a domingo eu atendo em Gold, então eu vou ficar de terça até segunda, aí eu volto para cá. Olha. E aí eu tenho aquele resto de semana, eu vou tirar um dia durante a semana, mas o resto de semana alguns atendimentos. Na semana seguinte eu vou para Perth, também atender. Que legal, sim. Então é muito dinâmica, assim, eu não tenho, nossa, o meu dia é assim, assim. Não, é muito dinâmico. Você viaja muito a trabalho? Eu viajo, eu adoro. Que legal. Eu adoro. Eu sempre vou para Brisbane, para Gold, para Melbourne. Esse ano eu ainda vou para Melbourne agora no começo de novembro. Eu vou de novo. Para Perth é a primeira vez. Mas e tô começando a ir para outras cidades que eu não fui ainda, né? Depende um pouco da demanda. Mas eu adoro. Acho que são duas coisas que eu gosto muito de fazer. Viajar, eu sou louca em viagem. Eu trabalho para viajar, sabe? Legal. E eu gosto muito de trabalhar. Então, eu viajar para trabalhar, para mim, é um combo ótimo. Já junto os dois. Com certeza. Agora, eu passei 5 semanas viajando de férias no Brasil, mas eu trabalhei lá também. Trabalho lá no Brasil. Eu atendi, porque aí as pessoas veem que eu tô nos lugares. Ju, você não consegue fazer isso? Vamos fazer aquilo? Eu falei, então já vou separar. Então já vai enchendo a agenda quando vê. Exatamente. No Brasil eu tive muita dificuldade, mas eu precisei falar não para algumas pessoas, porque senão eu teria ido só para trabalhar. Então eu separei alguns dias, coloquei uns atendimentos extra do que eu tinha planejado. Mas acabei trabalhando também. Pô, que incrível. Imagina, pago para viajar. Imagina você vai para a Europa. Você tem planos assim? Você tem alguns objetivos do seu business que você possa compartilhar? Antes de ir para o Brasil, eu fui para a Europa visitar uns amigos e me pediram para trabalhar lá. Mas eu falei, não, gente, essa semana é uma semana totalmente de férias. E é difícil para você ficar sem trabalhar? Não, depois que eu entrei no modo férias, eu fico numa boa. Entendi. Mas o antes, enquanto eu estou aqui, o falar o não, assim, é um pouco difícil. Mas, né, trabalho nisso constantemente na terapia. Mas depois que eu entrei no modo férias, férias mesmo, assim. Férias. Boa. Mereço, sabe? Sim, tirar um tempo. Tenho esta consciência. Trabalho muito para merecer as férias. E você perguntou dos planos profissionais. Eu tenho 2 projetos novos que eu ainda não posso falar. Não pode compartilhar. Mas eu tenho um que em breve eu vou lançar, ainda esse ano. Outubro, provavelmente. E um outro que é uma coisa que precisam ser um pouco mais trabalhada ainda, que eu quero deixar para o ano que vem. Mas sim, eu sou uma pessoa muito dos projetos, sabe? Eu preciso estar... Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu acho interessante que eu acho que as pessoas veem um pouco isso em mim. Porque eu fui numa festa junina agora há pouco tempo e as pessoas me paravam assim, Ju, eu tô com um projeto, você quer participar? Sabe, elas vindo me falar assim... Você não tava com o parceiro pessoal do Braca? Foi na festa junina do Braca. Eu tava lá. Sim. Te vi. Eu também não lembro. Não, lembro da festa, mas não lembro de ter te visto. Tava muito cheio. E aí as pessoas chegam em mim assim, Ju, eu pensei em fazer um negócio. Normalmente, isso eu acho muito legal também, porque eu acho que como as pessoas têm muita clareza de como eu me posiciono perante algumas coisas, elas vêm com projetos que eu acho que tem tudo a ver comigo mesmo, assim. Então, tô pensando em fazer um grupo de mulheres para se apoiarem nesse assunto, sabe? São projetos que chegam em mim que eu falo, caraca, que legal que é isso que as pessoas estão me oferecendo. Sim, essa imagem que... Eu tô conseguindo transmitir aquilo que é de importante para mim, assim, sabe? Eu acho isso muito bacana. Que incrível. Essa turma que você tem do projeto Ela, tá sempre aberto? Como é que funciona? Não tá sempre aberto. Inclusive não tenho data para abrir de novo, mas estou cogitando abrir uma turma esse ano ainda. Entendi. Mas não está sempre aberto. Eu abro, faço lançamentos, né? Eventualmente, assim, não tem tipo de 6 meses, periodicidade. Eu tive um planejamento quando eu fiz a primeira turma, então eu fiz 3 turmas seguidas.
E aí eu fui pro Brasil, enfim, outras coisas aconteceram. Parei de lançar, mas pretendo voltar com o cronograma do curso em breve. Se tudo der certo esse ano ainda. Entendi. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que essa foi da Bárbara Marques, mais técnica. Como não cair nas armadilhas das regras caretas? Eu não faço ideia do que ela está falando, mas... Eu faço. Eu entendo que o que ela quer dizer é regra de assim, porque isso é uma coisa que eu falo muito. Se você tem o quadril largo, você não pode usar tal coisa, sabe? Eu acho que é difícil mesmo a gente não cair nessas armadilhas, porque é o que a gente ouve 100% do tempo, Sim. sabe? Eu até me sinto um peixinho indo contra a maré, porque eu tô lá e eu tô falando ao contrário. Não, gente, não é isso. Você se vestir de acordo com o formato do seu corpo não vai necessariamente fazer você se sentir melhor, sabe? Isso não é isso que é ter estilo, sabe? Então, como é estar atenta? É questionar, sabe? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas fazerem é tomar cuidado com quem elas seguem em redes sociais. Sabe? As influências ao redor, né? Exatamente. Analisa se é uma pessoa que está fazendo você se sentir pior com a sua vida. Sabe? Então, não é uma coisa boa. Então, mas assim, é tão sutil, Dani, é tão sutil que a gente tem que estar muito atenta, né? E Sim. o meu conselho é estar atento, e a gente não consegue estar o tempo todo, mas o máximo possível. Eu até vi em alguma entrevista você falando isso, né? Acordar às 5 horas da manhã e fazer não sei o que. Aí você acordou às 9, viu que ali metade do seu Instagram já fez 200 coisas, você já acorda se sentindo merda. Isso foi com a João, hein? Você já acorda se sentindo mal, como se aquela fosse a fórmula do sucesso. Como se ser produtivo fosse o que você tem de melhor para ser. E não é, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a essas pequenas armadilhas, a coisas que as pessoas tentam normalizar pra gente, a dar como fórmula do sucesso. É assim que você vai... Cara, é tão pessoal, sabe? A própria Ju falou, né? Somos seres tão complexos. Como é que a gente acha que é uma fórmula, que é um jeito que vai servir pra todo mundo? Então, acho que a gente tem que estar ter muita consciência de quem a gente é, da sociedade na qual estamos inseridos, nas influências que essa sociedade manda pra gente, porque são influências, como é que eu posso dizer, programadas para isso. É programado para fazer você se sentir de uma determinada maneira. Sim. Eles incutem na sua cabeça um problema para depois te vender a solução. Para te vender algo. Exatamente. Sim. Então, a gente precisa estar muito atento a quem a gente é, como a gente recebe essas influências para conseguir... Opa, não, pera. Não é assim. Essa foto tá editada, sabe? Eu não preciso dessa roupa de marca. Eu não preciso estar o tempo inteiro impecável. A diferença da vida real é a vida do Instagram, né? Exatamente, exatamente. A gente compara muito a nossa vida real com a vida das pessoas no Instagram, né? E cara, não é aquilo, sabe? Sim, então, tentar acompanhar pessoas que são mais reais. Pessoas que estão perto da sua realidade, sabe? Eu adoraria ser uma pessoa que viaja todas as ilhas paradisíacas do mundo o tempo inteiro. Mas eu não sou. E se eu acompanhar uma pessoa que faz isso o tempo inteiro, aquilo vai me causar frustração. Porque eu vou pensar, nossa, eu queria estar fazendo isso e eu não tô, sabe? Então, entender, assim, essa dose dessas referências, eu acho que é muito importante. Legal, legal. Você tem alguma dica para alguém que queira se vestir de uma forma diferente ou que está um pouco insatisfeito com a própria imagem? Que é o que você falou, que depende de cada pessoa, né? Mas tem algo mais genérico, assim, que você possa recomendar? Para o pessoal, para as meninas? Com certeza. Eu acredito que uma auto-observação, sabe? Entender assim... Se conhecer. Se conhecer, e você entender assim, hoje eu me vesti de uma maneira que eu gostei. Vai lá e fotografa. E analisa o que tinha naquele look que fez você se sentir bem. Sim. Sabe? Tenta repetir essa solução, não necessariamente o mesmo look, né? Então, poxa, eu percebi que quando eu visto cores mais alegres eu me sinto bem. Cara, tenta investir mais nisso, sabe? Tenha referências de pessoas que fazem isso. Tenha referências de pessoas que têm o corpo parecido com o seu,
sabe? Adianta seguir a blogueira magra da LipoLed? Não adianta, sabe? Então, eu acho que é isso, é um se observar, se observar como você se sente, o bom e o ruim quando você veste determinadas coisas e sempre aperfeiçoando aquilo que faz você se sentir bem. Legal, gostei. E para quem quer se tornar uma consultora de imagem, o que você recomenda? Esse curso que você fez ainda existe? Ou hoje tem outras formações? Existe, mas hoje tem muitas outras formações. E eu acho que pela quantidade de formações que tem hoje em dia, o meu conselho é: segue essas escolas, sabe, de formação e vê com quem você mais se identifica. Segue, porque vai ter uma que é mais técnica, vai ter uma que é mais holística, vai ter uma que é mais focada em cor, vai ter outra que é mais focada em sei lá o que, sabe? Sim. Então segue e entende onde você se sente mais confortável, como que você se enxerga como profissional nessa área. Você continua estudando? Como é que funciona isso? É um processo contínuo? Cara, eu amo estudar, eu sou bem nerd. Assim. Eu amo estudar, eu tô sempre fazendo um curso, uma especialização. De repente alguma coisa que eu senti, poxa, isso aqui é uma coisa que me interessa, deixa eu ver o que é, assim, sabe? Então sim, eu tô sempre estudando. Pô, que legal. Ju, queria agradecer sua presença, adorei o bate-papo. Queria que você desse uma olhada no meu armário depois. Vamos lá. Fazer uma consultoria aqui. Você tem algum recado final para o pessoal? Alguma coisa que a gente não tenha falado? Ai, Dani, eu acho que a gente falou tudo, assim, mas se eu puder reforçar essa questão do... Estejam muito atentas a essas referências externas que a gente tem, assim, sabe? A sociedade que a gente vive, ela constrói muito quem a gente é e no que a gente acredita. Muita coisa que a gente acha que acredita genuinamente, na verdade a gente acredita porque... Vem de influências externas. Exatamente. Então, eu gosto muito disso. Assim, eu acho que a gente tem que procurar resposta dentro, mas a gente tem muita resposta que está fora. A gente tem que olhar para o fora, a gente tem que olhar para o social. Somos seres parte de uma comunidade, sabe? E a comunidade que a gente está inserida tem total influência no ser que a gente é. Então, olha para essa comunidade. O que está sendo dito aqui? O que está sendo dito de bom? O que está sendo dito de ruim? Sabe? Presta atenção nisso, porque isso vai te ajudar muito a entender quem você é. Isso vai refletir no seu vestir, no seu se expressar através do que você veste. Incrível, incrível. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi ótimo. Você está muito elegante também. Muito Eu gostei do seu anel. Maravilhoso. Designer brasileira aqui da Austrália. É mesmo? Maravilhosa. Sou apaixonada. Ó, anel e brincos. E tudo pensado. Tudo pensando. Esse aqui feito sob medida. Gente, eu peguei a primeira coisa do armário. Não, tô brincando. Oi? Eu peguei a primeira coisa do armário. Eu sou muito fã de consumir produtos e serviços de mulheres brasileiras aqui, sabe? Que então, legal. isso daqui, Camila Spam, é o nome dela. Eu conheço. Conhece Camila? Maravilhosa. Acho que sim. Fui fazer a coloração dela na casa dela. A hora que eu cheguei, ela tava com esse anel. Eu olhei e falei, meu Deus, que anel maravilhoso. E guardei pra mim. Quando a gente finalizou, eu falei, Camila, onde você comprou esse anel? Ela falou, eu que fiz. Falei, então você vai fazer um pra mim. Que legal. Me dei de presente de aniversário. Acho que isso foi final de 2020. Eu uso quase todos os dias esse anel. Muito bonito. Adoro. Muito Obrigada, bonito. Camila arrasa. E eu queria terminar com a pergunta que eu sempre faço aqui. Pedir para você assinar a bandeira, a data de hoje. Com certeza. E o que a Austrália representa para você em uma palavra? Em uma palavra, vou pensar. Enquanto eu assino, pode ser. Tá bom, vai pensando aí. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Adorei nosso bate-papo. Não esqueçam de seguir a Ju no Instagram dela aqui. Juliana Bertoli. Também é só colocar lá, né, que o pessoal te acha. Bertoli é italiano? É italiano, do pai. Do pai não é italiano, mas... Bertoli é um nome imponente. Não é? É super bonito, eu adoro. Eu também adoro acho. Bertoli. E, bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que a palavra da Austrália, para mim, assim, é oportunidade. Eu acho que a Austrália tem muita oportunidade. Não acho que basta querer. Acho que seria uma coisa muito simplista de dizer assim, mas oportunidade de você se encontrar, de você tentar uma coisa nova, sabe? Sim. De você deixar para trás
parte de você que você não gostava, ou de você encarar essa parte de você que você não gostava e entender como é que vai ser daqui pra frente. Legal, que incrível. Gente, não esqueçam de seguir a Ju, também é uma consultoria, eles podem entrar em contato com vocês, né? Por favor. Já agenda elas, né? Não eles. E se eu quiser uma dica assim, falo assim, Ju, não mando pra você, manda pra outra pessoa. Tem consultor, tem homens que fazem isso, né? Tem. Aqui eu não conheço nenhum, mas quando é uma consultoria no Brasil, eu indico uma profissional que acho que fizemos um curso juntas. Eu indico sempre ela. Tá. E hoje tem Instagrams de homens dando dicas de estilo para homens, né? Entendi. Meu marido mesmo segue alguns, às vezes ele me mostra, que legal. olha essa pessoa aqui, não sei o quê. Então tem bastante conteúdo disponível para homens também. Então fiquem ligados. Para de se vestir com camisa de time quando vai no rolê. E não esqueçam de nos seguir no Equalizando no Instagram. Também se inscrevam lá no YouTube e no Spotify. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado, Ju, mais uma vez. Foi um prazer. E até uma próxima, gente. Tchau, tchau.